Que sequência absurda que a gente teve nesse episódio 10. A gente teve um clímax de ação excepcional, um jogo de câmera muito bom, tudo muito bem produzido pra variar. Eles estão fazendo isso desde o começo, mas essa luta foi impecável. Da mesma forma que veio depois, quando o protagonista ele foi obrigado a expor o que ele não podia expor naquele momento. Eu fiquei assim, gente, no mangá não era desse jeito. E até por conta disso, hoje, além desse hype maluco que eu tô pra falar com vocês sobre Kaiju, pela primeira vez aqui no canal, inclusive, eu também vou responder a dúvida de muita gente com relação ao mangá. Será que faz sentido ler o mangá, começar a ler o mangá, mesmo com um anime tão bom na nossa mão? Kaiju Number 8 se passa numa espécie de mundo pós-apocalíptico, similar ao nosso, que há décadas está sendo invadido por uns bichos estranhos que eles chamam de Kaiju. Histórias como essa, com premissa pós-apocalíptica, onde os bichos piruletas ficam pipocando na tela pra matar a galera de forma aleatória, não são incomuns. Você tem várias histórias famosas e várias histórias muito boas nesse estilo. Entretanto, você tem várias formas diferentes pra trabalhar o mesmo tipo de proposta. E um dos diferenciais dessa história, pra quem gosta desse tipo de coisa, acaba sendo que eles fazem um suspense muito maior com a ideia de Kaiju, com como eles enfrentam o Kaiju, as peculiaridades, os tipos de espécie, blá blá blá, bibibi, do que outras histórias nesse estilo. E falando na narrativa, a história em si gira majoritariamente em torno do protagonista Ribino Kafka, um cara extremamente carismático, mas ao mesmo tempo muito incompetente, que há muito tempo atrás fez uma promessa com a amiga de infância dele, que eles iam entrar pro esquadrão que exterminava Kaiju, e eles iam exterminar todos os Kaiju da face da Terra, aquela coisa toda. Só que a realidade era muito mais dura do que ele pensava, ele não levava jeito pra coisa, então ele começou a correr atrás de um sonho que parecia que não ia se concretizar direito. Ele até começou a trabalhar com um negócio super desconfortável, que ninguém cogitaria voluntariamente a fazer, simplesmente porque ele queria ajudar de alguma forma, ele queria aprender mais sobre os kaijus também. Existe toda uma obsessão desse protagonista, assim como muitos outros personagens da história, por conta dos kaijus. Os kaijus, eles são um grande trauma de muita gente nesse mundo, e também acabaram virando o objetivo principal de muitas dessas pessoas. Eu nem preciso dizer pra vocês que esse anime é extremamente violento, mesmo ele sendo um shounen, e não, é uma coisa que eu não gostaria de precisar falar pra vocês, mas infelizmente esse é um erro muito comum. Não é porque é violento que é seinen. No anime, a história só começa de verdade lá pelo episódio 3. Porque primeiro o protagonista precisou ser atacado por um kaiju esquisito, depois ele precisou ser hospitalizado, aí quando ele tava hospitalizado, ele foi parasitado por mais um kaiju esquisito, e ele acabou virando a entidade que a gente conhece como Kaiju Hachigo, Kaiju número 8. Que pra alguns, inclusive, acaba sendo a versão psicodélica do Saitama. Que quando eu tava pra começar a ler, quase me desanimou, pra falar a verdade. E não me levem a mal, não é uma coisa ruim, mas eu acho muito difícil de trabalhar, porque o protagonista ao longo da história, por mais que ele seja extremamente fraco na forma humana dele, na forma de kaiju, ele é um dos seres mais absurdos do rolê. Então, pra história não ficar desinteressante pra quem tá assistindo, pra quem tá lendo, o autor precisa evitar que ele fique se transformando em kaiju o tempo inteiro pra vencer os desafios que aparecem na frente dele. E ele fez isso de uma forma muito inteligente. O protagonista, ele é uma entidade que tá no limbo. Ele não é exatamente humano, mas ele também não é um kaiju que quer destruir a humanidade. Muito pelo contrário, o sonho dele é acabar com os kaijus, mesmo ele sendo algo próximo a um. Mas olha que saia justa, gente. Ele não tem como fazer isso sem se esconder. Inclusive, o grande problema no final do episódio 10 acabou sendo relacionado a isso. Diversas reviravoltas e diversas complicações muito severas vão acontecer na vida do protagonista desse momento em diante da história. Ah, Vitor, eu não entendi. Você só tá dando pontos fortes, pontos positivos sobre a história, sobre o protagonista, mas você disse que não vai ler o mangá mais, você não gosta do mangá, qual que é o seu problema? Vamos lá. Kaiju é uma história interessante, com personagens interessantes e uma arte bonitinha, que é bem eficiente, não tá na Jump à toa. Ela é feita pra vender pra um grande público, e ela realmente consegue fazer isso de uma forma muito legal. Mas eu não sou tão vidrado na mídia de mangá quanto eu sou na mídia de anime. Então se o mangá não é uau, absurdo, eu não continuo lendo. É muito difícil isso acontecer. E aí entra, a história é interessante? Sim, ela é interessante, mas ela é top? Não. Personagens são muito bacanas? Com certeza, são melhores do que a história, inclusive. Mas eles são top? Não. A arte é bonita? É bonita. Mas ela é top? Não. E quando eu digo que a arte não é lá essas coisas, eu só tô seguindo a lógica desse pessoal que gosta de ficar comparando mangá com anime ou mangá com outros mangás. Porque eu vi e não foi pouco não. O mangá de Kaiju é muito melhor enquadrado e tem um nível de detalhamento muito maior do que a maioria dos outros mangás que tem por aí. O que é mentira. Dá pra achar muitos mangás muito mais detalhados e com nível de enquadramento muito melhor. Inclusive, eu acho uma bobagem essa história que os fãs do mangá falaram de que o anime tá horroroso porque não é igual ao mangá. Pelo amor de Deus, gente. O mangá, ele tem um enquadramento legal, a arte de forma geral ela é bonita, mas ela não é top o tempo inteiro. E algumas partes muito tops, elas não vão ficar boas em anime, porque o anime não é estático. Pelo amor de Deus! Qual que é a dificuldade de entender que tem cena estática muito bem detalhada, que não dá pra transformar em anime, porque o anime se mexe? Um dia, quando a tecnologia tiver evoluído o suficiente e tudo mais, talvez a gente consiga ver esse tipo de cena bem animada. Mas até lá, meu, desencana. Se você prefere o mangá, se você não liga de não ter o movimento da cena de ação que o anime traz, mano,
fica no mangá. Não é porque um adapta o outro que eles têm que ser exatamente a mesma coisa, até porque são mídias diferentes. Tem muita gente na internet que por algum motivo tem dificuldade de entender que mídias diferentes são diferentes por um motivo. Então, se você gosta de mangá e você quiser ter spoiler do que vai acontecer no anime, porque com certeza vai receber continuação em anime, pode ler o mangá tranquilo. É capaz que você goste bastante, até mais do que eu. Só que, se você não quiser ter spoiler, até por conta desse elemento suspense que é muito presente na história e pra mim é um dos grandes diferenciais da narrativa, espera o anime. Eu li 38 capítulos e se arrependimento matasse eu já tava morto, porque realmente eu não precisava ter lido. Pra quem prefere a mídia de anime, o anime tá espetacular. Inclusive, por mais que até agora eu só tenha destacado o suspense dessa história, o que mais vende a história pra 99,99% das pessoas, incluindo eu, é a ação e a comédia. E óbvio que a ação no anime tende a ser melhor quando é bem produzido, igual o Kaiju tá sendo. Da mesma forma que a comédia, quando você tem um cast bom, ou seja, você tem um elenco de dubladores muito decentes, fica muito melhor. Os dubladores do protagonista, tanto em japonês quanto em português, são muito decentes. A qualidade dos outros dubladores em português é discutível. Tem personagens que são bons, tem personagens que são muito ruins. Mas em japonês todos são muito bons. Isso deixa as cenas cômicas sensacionais. O diretor também tem uma mão muito boa pra comédia. Essa cena aqui em específico que eu tô colocando na tela pra vocês, gente, meu Deus do céu. Eu tô risada só de lembrar. E de novo, não me leve a mal, eu não tô falando isso como se fosse verdade verdadeira, até porque isso não existe. Eu só tô trazendo a minha experiência individual, tanto como leitor do mangá, como espectador do anime. Entretenimento é subjetivo porque cada pessoa experiencia de uma maneira diferente. Pode ser muito diferente, pode ser um pouquinho diferente, mas é sempre diferente. Então é óbvio que muitos de vocês vão concordar pra caramba comigo, mas também eu sei que tem pessoas que não vão concordar com o que eu tô falando, vão achar absurdo, e algumas delas que não têm maturidade suficiente vão se ofender e vão falar: nossa, só fala besteira, que não sei o que, bababá, bibibi. Tá tudo bem. Sinceramente, tá tudo bem. Agora, se você tá curioso pra saber até que capítulo que eles vão adaptar, porque você tá com vontade de começar a ler o mangá de Kaiju, mas você não quer ler do começo, você quer ler da onde o anime parou, eu tenho que te falar que infelizmente não tem como a gente ter certeza absoluta até que parte do mangá que eles vão adaptar nessa primeira temporada. O que eu posso garantir pra você é que pelo menos muitos capítulos eles não estão adaptando. Eu li até o capítulo 38 do mangá, e eles ainda estão perto da parte em que eu parei de ler. Ah, Vitor, quando você fala que eles estão adaptando devagar, eles estão adaptando como? Pra vocês terem ideia, eles esticaram o capítulo nos primeiros episódios, e depois eles aceleraram um pouquinho o ritmo porque era mais interessante fazer dessa forma. Eles dão todo o contexto prévio pra você não ter dúvida sobre o que tá acontecendo, e aí depois eles aceleram um pouco o ritmo pra você ir gradualmente falando: nossa, isso aqui tá ficando cada vez melhor. E tá funcionando. Eles estão fazendo uma adaptação muito boa nesse sentido. Sem mencionar que eles estão tentando vender esse anime muito mais pro ocidente do que o comum. Tanto que o maior indício tá no streaming. Eu não me lembro de outro anime que teve uma transmissão simultânea de verdade aqui no Brasil, legendado em português e tudo. Eu não me lembro mesmo. Eu acho que não teve antes de Kaiju Number 8. Se você pegar a abertura, é em inglês. Se você pegar o encerramento, tá sendo feito pelo One Republic, que é uma banda muito popular, inclusive aqui no Brasil. O CGI que eles estão usando na abertura é bem diferente do que a gente tá acostumado a ver em um anime japonês. E é óbvio que o pessoal que tá vendendo esse anime pra gente não é bobo. Eles sabem que desde o material original, a história já é muito eficiente, muito funcional pra quem é ocidental. Então eles adaptaram um negócio, eles estão fazendo um marketing pesadíssimo em cima disso pra gente, porque eles sabem que a gente, na maioria, vai gostar bastante. Então assim, se você quiser ver um anime muito bem produzido, muito bem ambientado, com cenas de comédia muito bem feitas, com cenas de ação extremamente impactantes, muito marcantes, que te deixam empolgado igual eu tô agora, veja esse anime. Se você não viu ainda, veja esse anime. Não são todos os animes que ganham uma produção dessa, não são todos os animes que ganham uma adaptação dessa. Então a gente tem que prezar quando o anime é muito bem adaptado, igual o Kaiju tá sendo. Sabe, gente, por mais que eu não ache a história lá essas coisas, por mais que eu não ache os personagens lá essas coisas, eu tô achando o anime muito bom. Pra vocês terem ideia, eu tava em dúvida se eu trazer esse anime pra vocês ou não nos primeiros episódios. Eu só tô trazendo o anime agora porque o episódio 10 me deu certeza. Eu falei: não, eu preciso falar sobre isso, porque realmente é muito bom e eu sei que tem muita gente que ainda não viu por algum motivo. Então, não precisa largar a mão do mangá igual eu tô fazendo. Se você for afobado ou se você simplesmente apreciar mais mangá, vai pro mangá, que o mangá também é muito bom. Mas se você não for tão chegado como eu, veja o anime e fique no anime, porque o anime vale muito a pena. E, sinceramente, muito spoiler quando a obra ela tem bastante suspense, estraga, tira a graça. Vou dar um exemplo pra vocês. Attack on Titan, que é muito famoso. Muitas pessoas se afobaram muito e aí foram ver vídeo de spoiler, e aí foram ler o mangá, que não sei o que, e aí descobriram que o mangá piora muito a história antes de ter a adaptação em anime. E essas pessoas ou droparam o anime automaticamente, porque sabiam o que ia acontecer, por mais que fosse bem produzido, ou simplesmente falaram: meu, eu vou ver isso aqui, ai, que horrível. Eu fiz isso, eu fui uma dessas pessoas. Eu gostei muito de Attack on Titan até o porão. Chegou no porão, eu desanimei muito. E eu já tava lendo o mangá naquela época, eu tava adiantado com relação ao anime. Pra vocês terem
ideia do quanto isso impacta na diferença, tem um amigo meu chamado Eric. E o Eric gosta muito de Attack on Titan até hoje. E parte do motivo pra ele ter gostado, inclusive do final de Attack on Titan, foi porque ele não conhecia o mangá. Foi porque ele não tinha spoiler. E aí a perspectiva dele foi diferente, porque ele já não chegou com preconceito pra ver o episódio. Não estou falando que Attack on Titan teve um final bom. Não, é todo furado. Mas talvez eu gostasse mais do final de Attack on Titan do que eu acabei gostando se eu não conhecesse a história antes do anime lançar. Estou falando que isso vai acontecer com Kaiju? Não. É foda porque se eu não for extremamente explícito no YouTube, muitas pessoas vão botar palavras na minha boca, vão falar que eu falei que eu não falei. Ossos do ofício, né? Mas verdade seja dita. No geral, Kaiju vale muito a pena independentemente da mídia. E no geral, na minha opinião, um anime vale muito mais a pena pro mangá, desde que você goste mais da mídia de anime. E pelo amor de Deus, gente, eu espero que aqui no canal não tenha ninguém assim, mas parem de comparar Kaiju com Jujutsu Kaisen. Não faz sentido. Que história é essa? Quando me falaram que isso estava acontecendo, eu fiquei, meu Deus do céu, essas pessoas estão em Narnia, elas estão na Disney.